Francesa Total pagou 3,9 mil milhões de dólares americana Occidental pela compra dos ativos da Anadarko em Moçambique. Detido jovem indiciado de traficar cornos de rinocerontes na cidade de Maputo. Clubes de futebol profissional passam a descontar para o Instituto Nacional de Segurança Social. Muito boa noite, este é o jornal. A petrolífera francesa Total pagou 3,9 mil milhões de dólares na compra dos ativos da Anadarko em Moçambique. O negócio foi feito com a norte-americana Occidental. Em maio deste ano, a francesa Total chegou a acordo com a Occidental para adquirir os ativos da Anadarko em África. 3 meses depois, a Occidental anunciava a compra da Anadarko por 55 mil milhões de dólares, passando a liderar o consórcio que explora gás natural na área 1 da bacia do Rovuma, no norte de Moçambique. Na passada sexta-feira, esta área de concessão passou a ser liderada pela francesa Total após pagar 3,9 mil milhões de dólares à Occidental, com o Estado moçambicano a encaixar 880 milhões de dólares de mais-valias resultantes da transação. O negócio incide sobre uma participação de 26,5% que era detida pela Anadarko no projeto Moçambique LNG. O projeto Moçambique LNG é um ativo único que corresponde perfeitamente à nossa estratégia e reforça a nossa posição em matéria de gás natural liquefeito, disse Patrick Pouyanné, presidente e diretor executivo da Total, em comunicado enviado esta segunda-feira à STV. Como novo operador, estamos totalmente empenhados no projeto Moçambique LNG e iremos tirar o máximo partido das nossas capacidades humanas, técnicas, financeiras e de marketing para reforçar ainda mais a sua execução. É certo que a Total irá trabalhar nas sólidas bases estabelecidas pelo anterior operador e pelos respectivos parceiros, com vista a implementar o projeto no melhor interesse de todas as partes envolvidas, incluindo o governo e o povo moçambicano, refere o documento. A Total considera ainda que o projeto da área 1 da bacia do Rovuma está amplamente livre de riscos, uma vez que quase 90% da produção já está vendida através de contratos de longo prazo com os principais compradores de GNL na Ásia e na Europa. Uma das maiores petrolíferas do mundo, a francesa Total passa a liderar o consórcio da área 1 com 26,5%, que inclui a japonesa Mitsui com 20%, a moçambicana ENH com 15% e as indianas ONGC Videsh 10%, a BIS 10%, Bharat Petrol Resources 10% e a tailandesa PT TEP com 8,5%. A polícia Manica confirma o ataque armado do último sábado contra um caminhão da empresa Inshop Madeiras, ataque ocorrido na zona de Amatongas, e diz que está ainda a investigar a origem e motivações dos ataques. Esta bala entrou daqui e saiu daqui. Aqui. Houve disparos contra o meu carro e fui baleado aqui no pé. Me atingiram na perna e no braço. São relatos de 3 vítimas de ataques protagonizados contra igual número de caminhões em menos de um mês. A polícia confirma o último ataque ocorrido no sábado na zona de Amatongas Sucel, a cerca de 1 quilômetro de onde ocorreram os 2 primeiros ataques, e avança que naquela região, ao longo da Estrada Nacional número 6, já estão posicionadas as forças policiais para garantir a livre circulação de pessoas e bens. As nossas forças policiais já se encontram posicionadas em todos os locais susceptíveis de ocorrência de ataques com recurso a armas de fogo. E neste momento trabalhamos com vista a identificar a priori, a posterior, neutralizar e responsabilizar criminalmente todos esses que tendem a perturbar a ordem, segurança e tranquilidade pública, para que haja, mais uma vez, a livre circulação de pessoas e bens no nosso território. No entender da polícia, quem deve estar a protagonizar estes ataques?
seria prematuro avançar com categoria quem estará a protagonizar esses ataques. O que nós temos a dizer é que trata-se de um grupo de pessoas que com recurso a armas de fogo aproveitam-se atacando, neste caso, viaturas que se fazem nas nossas estradas. Mas já, como me referia, a nossa força policial já se encontra em todos os locais suscetíveis de ocorrência desses ataques. Refere-se que o ataque armado de último sábado contra este caminhão ocorreu a escassos metros de uma base onde estão instaladas as forças de defesa e segurança. Pelo menos 309 mil pessoas estão em insegurança alimentar nas províncias de Gaza, Inhambane e Maputo por causa da seca. Ainda assim, há comunidades que desdobram-se na produção de alimentos como forma de minimizar a fome. Veja a seguir exemplos de resiliência numa reportagem de Nélio Júlio e Cléde Marinella. Localizado na parte norte da província de Gaza, o distrito de Chigubo está entre os mais afetados pela pior seca de que se tem memória dos últimos 30 anos. Aqui, segundo dados oficiais, 12.786 mil pessoas estão com falta de alimentos. Foi em Chigubo onde a STV encontrou Mônica Francisco, natural da Zambésia, mas residente neste ponto do país há mais de 20 anos. Começou a praticar a agricultura na Baixa do Tchelevo há 5 anos. Tal como o grosso da população de Chigubo, Mônica tem na agricultura e na pecuária a base da sua sobrevivência. Duas atividades que sem água não existem. Por isso, recorre a esta pequena lagoa, ignorando todos os perigos para ter água para manter as suas culturas vivas. Nifaka shimati, nifaka salada, nifaka tinyala, masimbo. Hakuna shimati xa xinyingi la. Ni ho xavisa, ni xava saka, ni nyika vana va mina. Se swa ni pfuna swilo leswi. Além da lagoa, Mônica também busca água neste fontanário, que segundo conta é bastante concorrido, mas todo sacrifício é válido para que a sua família tenha o que comer. A sistema leyi ya xigweda leyi hi yo leyi hi pfunaka mara ni etlela ko laya hambi u kuma kanjhani mumu ni etlela ko laya ni ta kuma mati ni ta kota ku rega ni dyisa vatsongwana. A escassez de água é um problema que se repete noutros pontos do distrito de Chigubo. Ainda assim, os produtores do campo de hortícolas de Ndindazive fazem de tudo para não parar a produção. São cebola, tomates, couves, rapolos e feijão. E essa produção para onde é que vai? É para consumo de lá de casa ou também conseguem abastecer os mercados? É para consumo da casa e outros também conseguem a vender para outras pessoas que não têm. Já na província de Inhambane, mais concretamente no distrito de Mabote, o mais afetado pela seca, onde 20.738 mil pessoas estão com insegurança alimentar, um grupo de 10 agricultores adotou a técnica de uso de potes de barro para manter a umidade nos campos de cultivo. Os potes foram adquiridos a 30 meticais cada e são enchidos com recurso a uma mangueira que está ligada a um sistema de abastecimento de água. A população está a aderir porque eles poupam mais tempo e poupam água, e regam uma vez por semana. E eles têm outras atividades por fazer e depois vêm fazer assistência passando ali 5 a 4 dias. Dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades indicam que entre maio e setembro corrente existiam na região sul do país um total de 309.187 pessoas em insegurança alimentar aguda que necessitam de assistência humanitária, sendo que 209.515 pessoas estão na província de Gaza, 66.465 em Inhambane e 33.207 pessoas estão na província de Maputo. Caso a situação não melhore, prevê-se que em fevereiro de 2020, 370.194 pessoas estejam em insegurança alimentar nas 3 províncias. As populações dos distritos afetados pela seca são obrigadas a percorrer longas distâncias em busca de água e, em muitos casos, devido à distância, as pessoas têm de beber a água suja que resta das lagoas e das represas, partilhando-a com os animais, um risco para a saúde das comunidades. Como forma de fazer face à situação,
Está em construção um total de 14 sistemas de abastecimento multifuncionais, isto é, sistemas que vão disponibilizar água para o consumo, agricultura e pecuária. Um desses sistemas está a ser construído na localidade de Papatan, distrito de Mabote, em Inhambane, onde serão beneficiadas 614 famílias. Havendo a boa água aqui, vai nos sustentar boa vida, porque temos animais que têm falta de água e também se adquirirmos a água, vamos fazer a horta e outras coisas que podem sustentar a nossa vida. Desde o início deste mês, o INGC está a fazer monitoria nos distritos afetados pela seca, de forma a implementar medidas de mitigação para evitar o agravamento da situação e poder atuar antes de um cenário dramático. É possível nós trazermos um outro tipo de abordagem e melhorarmos aquilo que são as condições destas comunidades que ciclicamente são afetadas por falta de água ou alimentos. Portanto, temos que ver quais são as melhores abordagens, formas mais sustentáveis de intervenção. As previsões meteorológicas apontam para a ocorrência de chuvas normais nos primeiros 3 meses, com tendência para cima do normal nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. Enquanto isso, diante da escassez de água para o consumo, sementes para a agricultura e pasto para o gado, a população da região sul procura resistir aos efeitos devastadores da seca. Vamos a esta altura às incidências de mais um dia de campanha eleitoral. O candidato da Frelimo prometeu hoje melhorar o transporte público nas cidades e nas zonas rurais com a aquisição de autocarros, não sei que é, adequados para cada meio, e a aposta é continuar a impulsionar o setor privado em detrimento do público. Esta segunda-feira foi o último dia de trabalho para Filipe News em Inhambane. Escalou primeiro o distrito de Murumbene, onde orientou um comício popular bastante concorrido. Aqui apontou a construção de 3 escolas secundárias, 4 centros de saúde e instalação de 8 sistemas públicos de abastecimento de água e outros 15 privados, como prova de crescimento deste distrito. Em termos de produção, Murumbene, nos últimos 5 anos, passou de 15 mil cabeças de gado bovino para 21 mil. Temos que dirigir pelo exemplo, por isso nós estamos no nosso programa a falar sobre o bem-estar dos moçambicanos. O bem-estar é ter uma boa casa, ter uma boa estrada, ter transporte, ter energia, ter água, ter escola, ter hospital com bons médicos, com bons enfermeiros, com medicamentos. É isso que estamos a discutir. E prometeu no final asfaltar a estrada de 18 km para Cambine, a missão onde estudou Eduardo Mondlane. Depois do comício, seguiu para a cidade de Machixe, onde também orientou mais um comício. Aqui escolheu explicar o que o seu possível futuro governo fará para melhorar o transporte público. Continuaremos a priorizar a gestão com a participação do setor privado, porque é um modelo que já provou. Aquela coisa do Estado querer fazer TPUs, TPIs, TPMs, isso não funciona muitas vezes, já vimos. Vamos entregar gestores privados, nós, os Estados, vamos promover, vamos facilitar e vamos exigir contas. E a aposta é melhorar o transporte não só nas zonas urbanas, assim como nas zonas rurais. Iremos trabalhar nesse sentido de investir em viaturas apropriadas para qualquer espaço, qualquer terreno e qualquer ambiente. Vamos envolver também o setor privado nas manutenções das viaturas ou dos meios que estamos para envolver. Nas cidades, o governo de Filipe News quer montar o sistema denominado Base Rápido de Trânsito, vulgo BRT. Nós vamos criar aquilo que se chama grandes corredores nas grandes cidades. Significa bases de trânsito rápido, porque às vezes nós temos que estimular o transporte de passageiros. Vamos aprimorar para as pessoas
viajar rapidamente nas grandes cidades, trazer corredores específicos. Alguém vem, deixa o carro dele em casa, entra naquilo, mas tem que ter certeza que há de ir e há de voltar. O candidato da Frelimo promete melhorar igualmente o transporte fluvial e continuar reformas no aéreo. Nós continuaremos a abrir espaço aéreo, permitir que haja mais companhias, mas de forma competitiva e de forma onde a concorrência não seja desleal, onde o povo, o país ganha também. E terminou o dia orientando este comício no distrito de Zavala. Aqui falou de alguns feitos do seu governo e lançou uma pergunta aos presentes. Quando eu disse, nós vamos levar energia para todos os distritos desse país, disseram, Manana, mais uma vez, está a falar o quê, Manana? Ainda não acabou o meu mandato, mas mesmo assim, diga-me lá qual é o distrito que não tem energia. Mas também explicou por que não tem estado a pedir aos eleitores para votar nele e na Frelimo. Preciso de chegar lá no mercado e vos pedir. Devo ir lá na sua porta, bater porta, você está descansado, peço para ser chefe. Alguém que pede, depois pede o quê? Eu ponho lá chefe, porque aquele outro faz isso, aquele outro faz isso. Você esquece que aquele ali eu próprio que escolhi. Agora está a falar mal da pessoa que eu próprio escolhi. Esquece que está a ofender a mim mesmo, não é? E com este comício aqui no distrito de Zavala, terra da Timbila e do Sal, Filipe News encerrou a sua campanha aqui na província de Inhambane, onde procurou 6 distritos a difundir o seu manifesto eleitoral e o seu compromisso. Amanhã começa a trabalhar na província de Gaza. Francisco Malhade e Pedro Amba, para este TV. E quem também esteve a trabalhar na província de Inhambane é o candidato presidencial da Renamo. Ossuf Momad esteve a pedir voto nos distritos de Vilanculo e Massinga. Depois de 2 dias de interregno, Ossuf Momad trabalha desde esta segunda-feira na chamada Terra da Boa Gente. Em Vilanculos, um dos distritos turísticos de Inhambane, foi recebido e desfilou com gente a qual transmitiu os seus planos para Inhambane, caso seja eleito chefe de Estado. É a própria via de acesso. De Bambara para aqui, aquilo não significa a cidade de Vilanculos. Aquilo ali parece que é uma língua de crocodilo, não é verdade? Não é nenhuma estrada aquilo ali. Depois de 44 anos, Moçambique diz que quer promover o turismo. Merece aquela estrada? Merece? Vamos mudar o cenário. Em Vilanculos, o candidato presidencial da Renamo também criticou o fato dos recursos aqui existentes não estarem a beneficiar a população. Diz que o gás que Inhambane tem, diz que o potencial turístico que a província tem devia estar a converter-se em recursos que beneficiassem a população. O número de pesca industrial podia dar mãos de obra a vocês. E vocês têm riquezas aqui. Os recursos que Deus fez descer para a província de Inhambane. Hoje, esses recursos não estão a beneficiar a população de Inhambane. Demos gás aqui. Vocês estão a beneficiar-se desse gás? Só um punhado de ladrões é que estão a beneficiar-se daquela riqueza. Depois de Vilanculos, o candidato presidencial da Renamo entrou no distrito de Massinga. E aqui, um dos aspectos a destacar na sua passeata por este distrito foi o reforço da segurança do candidato Ossuf Momad, seja em termos da presença de agentes da Polícia da República de Moçambique, seja em termos da segurança pessoal do candidato presidencial da Renamo.
Passeata feita, o candidato da Renamo seguiu para um comício nos arredores da vila de Masinga, onde garantiu estar pronto para governar e prometeu resolver os problemas de energia e água neste distrito. Aqui em Masinga, vocês têm problema de água, não é verdade? Não é verdade? Há 44 anos, o governo não consegue pôr água no quintal de um cidadão. É normal isso? É normal? É quando hoje aparece o primeiro secretário. Vamos pôr água amanhã. Vamos pôr água amanhã. Energia. Energia não vem de Portugal. Energia não vem de lá, da Europa ou da África do Sul. Energia sai de Capora Passa. Capora Passa é lá em Tete. A taxa de energia hoje está muito cara. Um cidadão não consegue pagar. Não é verdade? Ainda em Masinga, o candidato presidencial da Renamo deu garantias de que não vai tolerar a corrupção, mas vai continuar a trabalhar com todos os agentes e funcionários do Estado. Esta terça-feira trabalha nos distritos de Morumbene, Masinga e Zavala e depois segue para a província de Gaza. Imagens de Isaac Langa, Antônio Tiwa, Inhambane, STV. No segundo dia da sua visita à província de Gaza, Teves Simango enfrentou mais uma situação de violência, desta vez no distrito de Chokwe. Houve pancadaria entre os simpatizantes do MDM e da Frelimo, tendo a polícia se visto obrigada a disparar para o ar. A entrada de Davis Simango no distrito de Choque na manhã desta segunda-feira foi pacífica e até foi saudado por simpatizantes da Renamo. Seguiu para o mercado da cidade, para a campanha interpessoal. E do outro lado, bem próximo, estava uma caravana da Frelimo a seguir a mesma direção que o Movimento Democrático de Moçambique tomava. Pouco a pouco, o cenário ia deixando claro que daqui sairia uma grande confusão. E não tardou. A polícia da República de Moçambique foi obrigada a disparar ao ar para poder evitar que essa confrontação pudesse degenerar num grande conflito. Algumas balas usadas são verdadeiras, mas ninguém foi atingido. Até dia 15, meus irmãos. Simango continuou com o seu trabalho. Como tem sido habitual, posou para fotografias e falou aos jornalistas. Não faz sentido. Estamos em plena campanha eleitoral. Estamos a gastar balas. Umas de borrachas e umas verdadeiras. Numa altura em que há crianças que morrem à fome. Numa altura em que as crianças não têm acesso a cadernos. Numa altura em que não há escolas, crianças sentam no chão. Numa altura em que não há medicamentos. Por que não direcionar essas balas para adquirirmos cadernos, carteiras, medicamentos, água para as populações? Portanto, devido a uma renitência e uma arrogância de um grupo de partido, essas forças de defesa e segurança, que eu também as chamo de ingênuas, que não precisavam disparar. Deviam era prevenir que isso acontecesse. Ainda no distrito de Chokwe, no posto administrativo de Xilembene, Davis Simango orientou um comício popular, onde mostrou-se indignado com o que chama de intolerância política. Sobre o seu manifesto eleitoral, prometeu mudar o cenário de desemprego que leva muitos jovens de Gaza a deixarem o seu país para procurarem melhores condições de vida na vizinha África do Sul. Alguns estão a ser mortos. Alguns estão a voltar no caixão. E esse governo de Moçambique diz que moçambicano não pode ficar chateado. Como eu não fico chateado? O meu filho no caixão. O meu filho queimou tudo lá. Perdeu tudo. Os nossos filhos, quando vão para lá,
Não é porque querem. A eleição não está querendo. Porque esse é o governo da Frelimo. E qual é o fumo não é Frelimo? Não organiza emprego para jovens. Não organiza emprego. O que eles fazem? É só roubar, roubar e roubar. Por isso, no dia 15, vamos tirar os ladrões. Vamos correr com os ladrões. Quando deixava o local, mais uma vez, lá estava um grupo da Frelimo pronto para bloquear a passagem. O trabalho do candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique na província de Gaza terminou no final da tarde no distrito de Belém. Na província de Maputo, a Frelimo manifesta satisfação com o decurso da campanha e diz que já cobriu 82% dos eleitores. Já Renamo diz que pede voto para derrubar o governo do dia e acabar com a corrupção. Porque a escola do roubo é o Comitê Central da Frelimo. Eles têm uma escola na Matola onde ensinam pessoas a roubar. Um palhaço político só serve para fazer teatro. Governar requer pessoas com capacidade e determinação e experiência de saber fazer as coisas. Esta troca de acusações marcou o 31º dia da campanha eleitoral. Arnaldo diz que os órgãos eleitorais estão a promover um registro coercivo de pessoas para votarem na Frelimo. Andam a recolher cartões de eleitores sob o olhar cúmplice do presidente da Comissão Nacional de Eleições e do seu porta-voz. O vosso voto vai vencer a fraude. Eles vivem de fraude. Defraudam as expectativas do povo moçambicano. Uma acusação desvalorizada pela Frelimo, que esta segunda-feira fez o balanço dos 30 dias da campanha. Nós, como partido, não temos essa cultura de recolha de dados, mas também tenho informação que há alguns partidos políticos que fazem de tudo até recolher cartões de idosos para impossibilitá-los de irem votar no próprio dia 15 de outubro. Mas esta matéria não tem nada a ver com qualquer partido político. Podemos vos submeter aos órgãos competentes. E sobre a campanha, a Frelimo fala de nível de cobertura de 82% e manifesta satisfação pelos resultados obtidos até ao 30º dia. Estamos muito satisfeitos com o trabalho realizado até ao 30º dia da nossa campanha, ao termos conseguido abranger cerca de 82% do universo dos eleitores que temos na província de Maputo. E estamos também muito satisfeitos com o nível de aceitação da nossa mensagem naquilo que diz respeito à divulgação do nosso manifesto eleitoral. Enquanto isso, Antônio Muxanga disse que o objetivo da Renamo é tirar a Frelimo do poder para acabar com a corrupção e garantir serviços sociais básicos às populações. Obrigar a eles a devolver o dinheiro do dono que roubaram, porque o povo moçambicano não pode pagar um dinheiro que não serviu para si. As nossas crianças andam na desgraça, sentam no chão embaixo de árvores, ainda roubam-nos dinheiro, dizendo que devemos pagar guardas nas escolas. Vamos todos votar para acabar com essa desgraça. Na cidade de Nampula, a Frelimo continua a caçar votos. A Renamo esteve em contacto com o eleitorado através de comícios e campanha porta a porta. A Frelimo esteve reunida em encontros privados de concertação com diferentes membros da Brigada Central, enquanto pequenos grupos caçam votos na cidade de Nampula. Neste comício, realizado no mercado dos belenenses, na cidade de Nampula, a Renamo exortou os seus membros a votar em massa no dia 15 de outubro para que saia vencedora com uma maioria convincente na província de Nampula. Eu sei que Nampula sempre vence. Nesta cidade já vencemos e queremos que no dia 15 de outubro vencer e dar zero aos outros. Ninguém pode apanhar voto aqui. Todos devemos votar na Renamo no presidente Ossuf Momad para garantirmos o desenvolvimento do nosso país e da nossa província. Para podermos acabar com aqueles corruptos
ladrões, criminosos, assassinos que destruíram o país desde 1975. Cabeça de lista Luís 30 Macupia, presente na ocasião, justificou a sua ausência nas campanhas dentro da cidade, sustentando que tem se dedicado ao trabalho nos distritos, onde referiu estar a deparar com situações de extrema pobreza devido a vários fatores, dos quais falta de infraestruturas e oportunidades. O exemplo o como mempa para o Lúrio, uma empresário 3 horas de tempo, moedaka. Na mamala Amaracarita Talapa, que vira lei, é posto administrativo é riaia, perlemo carreira no experiência. Experiência eu arrojado. O cabeça de lista do MDM ao cargo de governador trabalhou no posto administrativo de Muriás, distrito de Nampula. Em Manica, partidos políticos com representação parlamentar estão a ser formados em matéria de contencioso eleitoral. Pretende-se, com a formação levada a cabo pelo Instituto de Democracia Multipartidária, dotar as formações políticas de conhecimentos que lhes permitam sanar diferendos eleitorais. Vezes sem conta, partidos políticos veem suas queixas liminarmente indeferidas, ou seja, nem chegam a ser julgadas e muito menos ser apreciado o seu mérito, ora por incumprimento de prazos ou de outras formalidades. É para acabar com essa situação que inquieta as formações políticas que o Instituto para a Democracia Multipartidária junta na mesma sala em Chimoio representantes dos partidos Frelimo, Renamo e MDM para formá-los em matéria de contencioso eleitoral. A ter que existir improcedência das suas reclamações às entidades competentes não seja a falta de conhecimento da lei e muito menos dos procedimentos a tomar em consideração. Então, não passa de uma contribuição que o IMD está a dar aos partidos políticos para assegurar que os partidos políticos estejam tanto preparados nesta componente específica do contencioso eleitoral. Para Alberto Ferreira, da Renamo, a formação é bem-vinda, mas defende que para acabar com os indeferimentos, devia-se pensar em criar tribunais eleitorais. Por exemplo, para, portanto, o processo ir para Conselho Constitucional, são 24 horas. Tu estás lá em Machazi ou Mussurize. E em Mussurize não tem tribunal distrital, por exemplo. E são muitos outros distritos que têm sem tribunais. Ou porque os tribunais judiciais funcionam com uma hora suficientemente de expediente que obedecem à regra geral. Por que nós não podemos fazer tribunais eleitorais em Moçambique? As pessoas estão ali 100%, a toda hora, durante aquele processo crítico, eles estão ali. Já para a Frelimo e MDM, esta capacitação dos partidos políticos é importante, ressalvando que peca por acontecer tarde. Nós, como Frelimo, é mais uma oportunidade para aprimorarmos aquilo que são as técnicas de domínio e interpretação da legislação eleitoral. Então, para nós, é mais valia na medida em que temos vindo a trabalhar com a legislação, mas sempre é bom mais uma capacitação desta feita através da Ordem dos Advogados, e para nós é de saudar essa iniciativa. O que eu quero dizer em nome do MDM é que a formação é bem-vinda, mas deveria ter vindo muito antes de iniciarmos o processo eleitoral. Portanto, desde a primeira etapa do ciclo eleitoral. Saímos para um curto intervalo, voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Abrimos a segunda parte do jornal com um incidente ocorrido hoje no aeroporto de Maputo, com uma aeronave das linhas aéreas de Moçambique a despistar-se no final da tarde desta segunda-feira durante a aterragem no aeroporto internacional de Maputo. Trata-se da aeronave do voo TM-165, operada pela subsidiária MEX,
que fez o percurso na Cala Beira Maputo. Os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança e neste momento decorrem providências para facultar mais detalhes sobre a ocorrência, indica um comunicado das linhas aéreas de Moçambique emitido em instantes. O incidente ocorreu por volta das 16 horas e 50 minutos e as causas ainda não são conhecidas. O Tribunal Judicial da Machixe decidiu manter em prisão preventiva 9 das 20 pessoas indiciadas de assassinar um idoso na cidade da Machixe. Entre os detidos está um filho e um sobrinho da vítima. São ao todo 20 pessoas que, depois de assassinar um idoso de 75 anos de idade, foram entregar-se no comando da PRM na Machixe, onde permaneceram detidas. Feita a triagem e apurado o grau de envolvimento de cada um dos membros desta família no macabro crime, o Tribunal Judicial da Machixe decidiu constituir arguidos todos os 20 envolvidos no assassinato. Entretanto, o Tribunal decidiu manter em prisão preventiva 9 dos 20 arguidos, sendo que os restantes 11 deverão responder o processo em liberdade. Entre os detidos estão um filho e um sobrinho da vítima, tidos como os líderes da operação que culminou com a morte do referido idoso. A vítima encontrou a morte depois de ter sido obrigada a cavar a sua própria sepultura e posteriormente enterrada viva por suspeitas de feitiçaria. O episódio do último sábado não foi o primeiro do gênero naquela família. É que, há 3 anos atrás, as mesmas pessoas amarraram o mesmo idoso e atiraram-no no rio como forma de acabar com a sua vida. Refira-se que o assassinato aconteceu depois que a família regressava de uma cerimônia fúnebre de um parente que, segundo contam, teria sido mais uma das vítimas do finado. Está detido na cidade de Maputo um jovem suspeito de traficar cornos de rinocerontes. O suspeito foi neutralizado, segundo a polícia, quando preparava-se para fazer a entrega da encomenda ao alegado cliente numa estância hoteleira da capital do país. De acordo com a Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, citada pela DW África, o rinoceronte corre o risco de desaparecer em Moçambique devido à ação dos caçadores furtivos. Só nos primeiros 6 meses de 2018, 260 rinocerontes foram abatidos em cotadas, fazendas, parques e reservas para extrair estes cornos. Este homem está sob custódia policial porque, de acordo com as autoridades, foi encontrado na posse destes 2 cornos de rinocerontes escondidos numa pasta. Não vou prestar declarações. Agradecia que respeitasse a minha posição. O que a polícia diz é que já esteve cá em outras circunstâncias, envolvido em casos de falsificação de pedras preciosas e outros minérios. Não vou prestar declarações e agradecia que agradecesse a minha posição. O comando da PRM na cidade de Maputo diz que o suspeito tem cadastro criminal por alegado envolvimento em outros casos de tráfico de espécies faunísticas protegidas por lei. Depois de um trabalho sequencial de investigação, chegamos de facto à conclusão de que este indivíduo transportava consigo espécies proibidas ou derivados de espécies proibidas, referimos já a 2 cornos de rinoceronte. Este trabalho culminou naturalmente com a sua detenção e recolha deste material numa instância hoteleira aqui da cidade de Maputo e daí que de facto foi trazido aqui sob custódia aqui para a sua responsabilização criminal. Dados indicam que este indivíduo é reincidente não só nesta prática de crime, mas também na falsificação de pedras preciosas, já teve algum trabalho de investigação recaído sobre si e agora de facto foi flagrado nesta sequência de transporte de cornos de rinoceronte. Estes cornos serão submetidos à perícia para se aferir o peso e a sua autenticidade. A Administração Nacional das Áreas de Conservação aponta que desde 2008 já foram perdidos na África do Sul e em Moçambique mais de 7.000 rinocerontes. A polícia na Machixe abortou uma ação de fraude bancária naquela cidade. Em conexão com o caso, 2 pessoas estão detidas, encontradas com documentos falsos. Estes 2 jovens são tidos pela polícia como parte de uma quadrilha que se dedica a fraudes bancárias. Os jovens são da cidade de Maputo e foram até a cidade de Machixe com a intenção de concretizar a fraude.
Ao todo, são 4 indivíduos, mas apenas 2 deles acabaram detidos dentro desta agência bancária. Dia 26 fomos ao BCI, havia um funcionário que ia me receber para fazer isso aí. Um funcionário do BCI? Sim, um funcionário do BCI. Ele é que recebemos fora, metemos lá dentro e depois ficamos presos. Mas a conta vocês iam ativar para quê? A pessoa que pediu era para quê? A pessoa que pediu para fazer isso era para depois fazer um saque dos dinheiros lá existentes, que eu nem conheço quanto é que tinha, nem sei eu nem conhecia até o próprio número da conta. Os indiciados portavam um documento de identificação falsificado e com ele pretendiam sacar fraudulentamente dinheiro de uma conta bancária. O BEI que você tinha era de quem? Era do nome da conta que se ia ativar. Como é que conseguiu falsificar esse BEI? Isso eu não sei, eu só vim apanhar tudo aqui na cidade de Machixe. Apanhou com quem? Apanhei com esse tal filho. No BEI tinha a tua foto, como é que se explica? Tinha minha foto, eu é que entreguei minha foto, mandei a foto para cá. Quero dizer que não é você que falsificou? Não fui eu não fiz nada, em termos de documentação não fiz nada. Este jovem é tido pela polícia como sendo quem financiou a logística da trama. Entretanto, o indiciado diz que fazia todos os pagamentos como empréstimo ao amigo, por sinal, líder da quadrilha, ora foragido. Conheci na terça-feira, no dia que tinha que vir. Eu tinha que pagar, tinha que pagar as despesas de passagem e situações de alojamento. Eu acabei usando o feriado também, que era para aproveitar, queria receber o meu dinheiro de volta. Não era para atualizar a conta? Não, eu não vinha para isso. Mas recebia dinheiro de quem? O meu dinheiro, eu estava a fazer pagamento das viagens do senhor, a pedido do filho. Estava a fazer pagamento de viagem e alojamento. Portanto, você acha que não está envolvido no crime? Acabo estando porque estou aqui. A polícia diz que só colocou as mãos na quadrilha graças à colaboração do banco, que desconfiava da autenticidade dos documentos apresentados. Nós tomamos conhecimento através do próprio banco, porque eles acharam um movimento estranho, aquela identificação não jogava, portanto, com as características físicas da pessoa que já estava lá à espera. Portanto, é um grupo de 4 indivíduos, 2 se escapuliram e 2, portanto, estão neste momento conosco. Estamos a trabalhar no sentido de neutralizar esses outros indivíduos para poder serem responsabilizados. Mais de 25 mil mulheres foram diagnosticadas cancro em 2018 e destas 5,3% com cancro da mama e 17% com cancro do colo do útero. A informação foi avançada hoje, a quando do lançamento da campanha contra o cancro da mama. Emma Basílio, de 67 anos, é uma das sobreviventes do cancro da mama. Descobriu há 10 anos um caroço no seio que mudou a sua forma de ser e de estar. Eu descobri numa manhã. Logo no foco logo no chamba ali já, no kumachago, no engela já com chumo já se rumbar. Já pronto, no mesmo dia no foca, fama no hospital. O hospital vai ninguém transferência na central. Já segura com a betala mais exame, já vão operar. Esprememos a mama, se sair algum líquido. Emma Basílio faz parte das estatísticas dos casos de cancro da mama diagnosticados nos últimos anos, que revelam terem tirado a vida só no ano passado, sendo 170 mulheres em todo o país. Em 2018 foram diagnosticados 25.631 novos casos de cancro no nosso país e esta doença foi responsável por 17.813 mortes, das quais, na mulher, o cancro do colo do útero e da mama foram os mais frequentes, com uma incidência de 4.291 novos casos para o cancro do colo do útero e 3.376 mortes por este cancro. Em relação ao cancro da mama, 1.364 mulheres foram diagnosticadas e 770 morreram devido a este cancro. E foi com o intuito de despertar e alertar as mulheres sobre esta doença que esta segunda-feira foi lançada no Centro de Saúde de Spamanine a campanha de sensibilização contra o rastreio do cancro da mama e do colo do útero. Como sabemos, Moçambique tem também uma elevada taxa de prevalência de HIV e mulheres que vivem com HIV têm um risco 40% maior de morte do cancro do colo do útero. A expansão de centros de saúde com capacidade para o diagnóstico e a abertura de centro de radioterapia estão dentre as várias ações que o governo leva a cabo para reduzir o número de casos.
Para reforçar as ações de combate ao cancro no nosso país, destacamos a expansão das unidades sanitárias que fazem o rastreio, destacamos a abertura do Centro de Radioterapia no nosso Hospital Central de Maputo, o hospital de referência, e a aprovação e o lançamento do Plano Nacional do Controlo do Cancro 2019-2029. Ainda no âmbito das ações de combate ao cancro, em novembro o país vai acolher a 12ª Conferência Mundial sobre o Cancro. Das cerca de 500 mil mulheres em Sofala, perto de 300 mil mulheres com idade sexualmente ativa ainda não aderiram aos métodos contraceptivos. Com vista a alterar este cenário, o setor de saúde e parceiros desdobram em Sofala para garantir que os adolescentes e jovens, assim como adultos em idade sexualmente ativa, usem métodos contraceptivos com vista a evitar gravidez indesejada e ou contraiam doenças sexualmente transmissíveis. Sensibilizar as comunidades estudantil tem sido a maior aposta do setor de saúde em Sofala. Quando chegar a vez, tens que usar preservativo ou fazer planeamento familiar. Pode escolher um dos métodos que estão aqui. Temos a pílula, temos essa injeção de 3 em 3 meses, temos um implante que põe no braço, temos o preservativo masculino e feminino, temos o DIU que se coloca no útero da mulher. E também tem que usar o preservativo. O preservativo vai te prevenir o quê? Das doenças. Esses métodos aqui só vai prevenir da gravidez e as doenças não. Então, se você usa um dos métodos e usa o preservativo, vai estar a fazer o quê? Dupla proteção. Vai estar prevenido das doenças e da gravidez indesejada. Nos adolescentes e jovens, o uso é de extrema importância porque retardam a gestação até que eles atinjam a maturidade. Maturidade tanto psicológica para poder suportar uma família, bem como a maturidade do seu organismo para poder suportar uma gravidez. Apesar da aderência do uso de contraceptivos ser crescente em Sofala, com cerca de 200 mil mulheres com idade sexualmente ativa já a fazerem uso dos métodos, o número não satisfaz o setor de saúde. Seria aproximadamente 500 mil mulheres, elas deviam, portanto, terem acedido ou deviam ter, portanto, se beneficiado do uso dos contraceptivos. Infelizmente, ainda existem algumas resistências no seio de algumas comunidades no uso de contraceptivos. E, principalmente, o que nós gostávamos mesmo era que os homens também, portanto, fossem eles os promotores, portanto, desta componente da adesão aos métodos do planeamento familiar ou aos métodos contraceptivos. Recuperamos informação e agora com mais detalhes sobre o despiste a quando da aterragem de uma aeronave das linhas aéreas de Moçambique, agora com contacto com o repórter STV Romeu Carlos, que esteve no aeroporto de Maputo a acompanhar a situação. Romeu, muito boa noite. Boa noite, Gerzil Xirinza, boa noite, telespectadores da STV e da STV Notícias. Neste momento respondemos a partir daqui do Aeroporto Internacional de Mavalane. A nossa equipa de reportagem não teve acesso ao local do incidente neste despiste deste voo pertencente a Moçambique Expresso, empresa subsidiária das linhas aéreas de Moçambique. Entretanto, entidades responsáveis da empresa disseram à nossa equipa de reportagem que não há vítimas e que neste momento a equipa da perícia do Serviço Nacional de Investigação Criminal a buscar dados de modo que possa se produzir um inquérito do que terá acontecido exatamente. Em termos do ambiente que se vive de alguma agitação devido a este incidente, são os familiares de parte dos passageiros que estiveram neste voo a procurar saber o que é o certo que terá acontecido e como é que estão os seus parentes. Há que destacar que ouvimos uma das testemunhas que viveu este momento e em termos de detalhes narrou com algum medo e trêmula, descreveu alguns dos episódios que viveu nesta aterragem que não foi perfeita aqui no aeroporto. Não sei como é que explicar o que é que aconteceu. Só sei que o avião começou a dar sinais quando estávamos a atravessar a Catende. Nisto, quando o piloto, acho que viu, não está a dar para entrar numa outra pista. Entrou na outra pista ali ao lado, onde tem mato ao lado. Tentou puxar o avião, entrou no mato, varreu aquele todo o mato ali e conseguiu travar o avião. A partir do Aeroporto Internacional de Mavalane, Elton Tsembane, Romeu Carlos, STV.
Estávamos a acompanhar as incidências deste despiste quando da aterragem de uma aeronave das linhas aéreas de Moçambique no aeroporto internacional de Mavalane. Arrancam amanhã em todo o país as matrículas dos novos ingressos da primeira classe. O processo vai até 31 de dezembro e o setor da educação espera inscrever pouco mais de 1 milhão de alunos. Nós vamos realizar essas matrículas a partir de amanhã, dia 1 de outubro até 31 de dezembro. Em termos de organização, todas as nossas escolas já receberam as orientações, todos os instrumentos necessários que dão as indicações de como é que o processo de matrículas deverá ocorrer. Para o ano de 2020, nós temos como meta um pouco mais de 1.500.000 crianças. Mas as experiências dos anos anteriores mostram que nem sempre se consegue cumprir a meta dentro dos prazos estabelecidos, sobretudo nas províncias da Zambésia, Nampula e Niassa. Então, por serem províncias também extensas, em termos de rede escolar, então há maior número de desafios nessas províncias de divulgação, sobretudo nas comunidades. Também temos aquilo que são os ritos de iniciação, que nós estamos a controlar, que muitas vezes coincidem com alguns momentos fortes do calendário escolar, que é preciso nós, como escola, a nível do distrito, estejamos atentos a esses fatores socioculturais para estarmos ajustados a elas e permitir que não criem choques às comunidades, cumpram com aqueles que são rituais, mas também estejam devidamente informados em dar prioridades à escolarização dos seus. E é mesmo para garantir a escolaridade para todas as crianças que a partir do próximo ano será abolido o pagamento de matrículas para a 8ª e 9ª classes. 6 a 24 de janeiro de 2020, vamos matricular os alunos da 6ª, os alunos da 8ª e os alunos da 11ª. É nesta linha que os alunos da 8ª e 9ª classe estarão isentos das matrículas à luz desta lei que estamos a implementar. Estamos no processo de divulgação da lei, de socialização com todas as camadas, através das nossas direções provinciais, serviços distritais, as escolas, também organizadas pelos seus conselhos de escola. Vão partilhando essa informação com os pais de encarregados de educação para permitir que, quando os encarregados de educação levarem os seus educandos das escolas, tenham conhecimento, e isto vai permitir que a lei seja cumprida no seu espírito e na sua letra. E a escassos meses para o fim do ano letivo 2019, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano fez reajustes no calendário escolar que vai resultar na realização dos exames finais com uma semana de antecedência. Inicialmente as aulas terminavam no dia 15 de novembro, mas vão passar a terminar no dia 8. Isto é para permitir exatamente que os professores gozem do seu período de férias em 30 dias. Porque nós temos que realizar todo o processo para terminar até dia 20 de dezembro. Os professores têm direito a férias de 20 de dezembro a 21 de janeiro. Então, para que isto acontecesse, era necessário garantir que todo o processo terminasse até dia 20. O porta-voz do Ministério da Educação esclareceu que os reajustes no calendário escolar não têm nenhuma relação com as eleições e garantiu que os mesmos não afetam o desempenho dos alunos. Estamos à porta de mais um intervalo, mas o alerta também é do Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê a ocorrência de ventos fortes com rajadas que podem atingir 60 km por hora para a região sul do país. Vamos olhar para o tempo amanhã. Maputo irá registrar 22 graus de máxima e 16 de mínima, 23 graus de máxima para Xai-Xai e 19 de mínima. Inhambane, 24 graus de máxima e 21 de mínima. No centro do país, Tete, 40 graus de máxima e 21 de mínima, 30 graus de máxima no Chimoio e 13 de mínima. Na Beira teremos uma máxima de 27 graus e uma mínima de 17, 37 graus de máxima em Quilimane e 23 de mínima. Norte do país, 33 de máxima para Lixinga e 15 de mínima, 30 de máxima em Pemba e 24 de mínima, Nampula, 35 de máxima e 21 de mínima. Até já.
Muito boa noite uma vez mais. Este é o terceiro e último bloco do jornal e um olhar ao desporto. O Sindicato Nacional dos Jogadores de Futebol e o Instituto Nacional de Segurança Social assinaram um memorando de entendimento que visa garantir a canalização dos descontos dos desportistas junto à Segurança Social. O sindicato garante trabalhar com os clubes para obrigar que os descontos sejam canalizados e evitarem graves. É uma boa nova para os desportistas no geral e futebolistas em particular. Os clubes passam a ser obrigados a descontar para a Segurança Social como forma de garantir a proteção social dos desportistas e das suas famílias. E para tal, o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social apresentou 2 instrumentos legais que concorreram para a assinatura do memorando, nomeadamente: temos o regulamento da segurança social obrigatória. Estabelece que os trabalhadores assalariados, incluindo os desportistas, vinculados a um clube ou empresa, são obrigatoriamente abrangidos pelo sistema. O regulamento do trabalho desportivo estabelece que a entidade empregadora desportiva deve inscrever o trabalhador desportivo no sistema de segurança social. O sindicato diz que este é um memorando já muito desejado, como forma de consciencializar e obrigar os clubes a fazerem a canalização de forma obrigatória. Uma das maiores preocupações é, de fato, a consciencialização do próprio jogador, ou do desportista, do próprio dirigente, que é aquele que gera a vida diária do clube, porque este é que sabe que este é um elemento de cariz obrigatório, é de lei, ele tem que fazer o desconto. Não queremos continuar a assistir situações de indigências, sobretudo no seio dos desportistas, que é do conhecimento geral que nós temos vindo a assistir situações de desportistas que terminam a carreira e depois caem na indigência. Nós não queremos continuar a assistir isso. Mas há ainda o fato de muitos clubes não pagarem os salários aos seus jogadores, o que tornará difícil os descontos ao INSS. Em situações de incumprimento por uma falta de pagamento de salários, há mecanismos que são adotados pelo próprio Instituto de Segurança Social e nós estaremos lá permanentemente em contato com os jogadores como testemunha para poder avaliar como é que o processo vai decorrer. Mas naturalmente que sempre tem que se pagar. Tem que haver uma linha de frente daquilo que seria um serviço normal. Como eu disse, é uma carreira mais curta. O jogador deixa de praticar ainda jovem, ainda com forças de continuar a trabalhar, e não sei quais são os benefícios de algo que é tão curto, não é? Mas quero acreditar que neste memorando há o esclarecimento dessa situação. O memorando de entendimento foi assinado no âmbito do Seminário do Sistema de Segurança Social dos Desportistas, promovido para assinalar os 30 anos do INSS. O novo presidente da Federação Moçambicana de Futebol será conhecido a 14 de dezembro próximo, segundo aprovado na Assembleia Geral do organismo, realizada na passada sexta-feira. Na ocasião, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol mandou recados aos possíveis candidatos à presidência da entidade que gera o futebol moçambicano. Era um dos pontos mais aguardados da Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol, a marcação das eleições para a nova direção. Os presidentes das 11 associações provinciais decidiram pelo 14 de dezembro próximo, como o dia D. Na minha primeira alocução, no seu discurso de encerramento, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol prometeu eleições sem sobressaltos, mas irão concorrer aqueles que estiverem qualificados. Pessoas que fizeram mal ao futebol certamente não vão cumprir. Simango Júnior falou ainda daquilo que chamou de perseguição ao seu elenco, protagonizada por uma suposta Federação Sombra. Fomos e somos a primeira direção executiva eleita que foi combatida desde o primeiro dia que foi eleita. Por isso somos heróis. Os presentes mostraram-se satisfeitos com os resultados da Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol e apontaram o crescimento do futebol como a nota positiva da atual direção. Começamos a ver o desporto e o futebol numa dimensão maior. É uma atividade que, para ela resultar, precisa de uma capacidade de direção que mobiliza, que delega as funções. O grande objetivo aqui é melhorarmos o nível de futebol para que, doravante, tenhamos um futebol sério.
A Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol aprovou ainda os relatórios de atividades e de contas dos exercícios 2018 e 2019 e a retirada de título de presidente honorário a Faisal Cidade, pedido feito pelo antigo dirigente do organismo. O candidato a presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Roque Sebastião, promete tornar o basquetebol nacional mais atraente e sustentável. Como estávamos, como estamos e como queremos estar? 3 perguntas para definir um único futuro. Mas antes de avançar, Roque Sebastião propõe um recuo para resolver 3 fragilidades cruciais. Ainda não conseguimos ser uma comunidade em torno de um objetivo. O outro tem a ver um pouco com a relação entre a Federação Moçambicana de Basquetebol e as gestões provinciais, portanto, de forma mais consolidada. O terceiro, ser uma instituição ainda pouco, portanto, interventiva. São estes 3 problemas que se propõe trabalhar os 4 pilares na sua candidatura a presidente da FMB, a começar da base. Os Jogos Escolares despontam talentos. É uma competição a nível nacional que permite ver, portanto, a evoluir jogadores de outras províncias, distritos e de outros locais. Para aproveitar mais o talento que desponta nas províncias, será basilar trabalhar com diversos grupos, principalmente as associações. Esses núcleos têm estado, tanto na linha de frente, a fazer basquetebol. E esses núcleos têm estado a trazer grandes atletas de basquetebol. Nestas associações, assim como em todo o país, Roque Sebastião quer igualmente massificar o segmento 3x3. Vamos não digo introduzir, mas vamos dinamizar, que é o basquete 3x3. Para materializar os projetos, será necessário adotar modelos de competição sustentáveis e ajustados à realidade nacional. Vamos trazer os principais atores que podem apoiar, não digo só a nossa candidatura, mas apoiar o nosso governo na Federação. Roque Sebastião é o atual vice-presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol. Agora as letras. Hoje é o Dia Internacional da Tradução. Para celebrar a data, a editora moçambicana 3009 lançou 3 livros traduzidos no país, designadamente A Perseverança, Eu Não Tenho Medo e Num Oco do Mundo. A cerimônia da apresentação dos 3 livros da editora 3009 realizou-se no auditório do BCI esta segunda-feira. Entre os títulos publicados consta o romance Eu Não Tenho Medo, do italiano Niccolo Amaniti, uma história de coragem e redescobertas. Os outros 2 livros são A Perseverança, título de poesia do autor anglo-jamaicano Raymond Enchobas, e No Oco do Mundo, coletânea de contos traduzidos no concurso de tradução literária 2015-2018, que tem como objetivo a tradução das línguas alemã, espanhola, francesa, inglesa e italiana para a portuguesa. Com o lançamento dos 3 livros e com o concurso de tradução que organiza, o interesse da editora 3009 é estimular tradutores e a sua atividade. Havia um vácuo, não é? Em Moçambique, na minha opinião, e este vazio tinha de ser preenchido com obras literárias traduzidas, porque o nosso objetivo como 3009 é trazer narrativas de todo o mundo para a língua portuguesa, para Moçambique, para os PALOP. Na apresentação dos 3 livros da 3009 ao público, estiveram os tradutores dos textos, satisfeitos por finalmente ter chegado o dia há muito aguardado. Para mim é um orgulho simplesmente participar, porque eu sempre gostei de traduzir, ler textos e me entrar naquele mundo das 2 culturas. O que mais ajudou foi porque antes da tradução tivemos um workshop, então discutíamos diversos aspectos e isso ajudou muito na tradução. É preciso começar a dar voz aos tradutores, né? Nós como tradutores temos pouca visibilidade, temos ainda pouca procura, ainda não se vê muito, ainda não se percebe muito bem a importância dos tradutores e dos revisores também. Então, ocasiões como estas são importantes para começar a dar mais importância ao trabalho que nós fazemos. A 3009 foi fundada no ano passado e é a primeira editora vocacionada para a publicação de traduções literárias em Moçambique. E porque a sua missão é a inclusão, nesta cerimônia também lançou audiolivros com escrita em braille,
para permitir que os cegos também possam usufruir da literatura. Está tudo visto no jornal. Tenha uma grande noite, tenha uma grande segunda-feira.